Como lidar com a ansiedade de quarentena? Puxa, vocês vão perguntar isso logo pra mim, né? Sou uma pessoa, sou um eremita, viu? Um recluso. Não saindo de casa, eu tô feliz. Pessoa errada pra perguntar, né? Vamos ver o que que dá pra falar sobre isso. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, na minha mente pequena no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois se repassar, né? Todas as circunstâncias são boas para a prática. Agora, o que dá vontade de falar é vocês que estão interessados no Dharma do Buda, estavam reclamando anteontem que não tinham tempo para praticar, e daí agora, com tempo livre, com condições boas, sofrimento ao redor, muito bom para fazer prática, né? Porque a compaixão vem mais fácil, todas as características do caminho vêm, nossa, em permanência, muito, muito fácil de perceber, como uma situação muda rapidamente, tudo isso tão maravilhoso para praticar o Dharma, e daí você está lá respirando ansiosamente, né? Então, claro, a gente tem todo tipo de preguiça, né? Tem a preguiça ativa, que é a nossa preguiça usual, que a gente usa tudo que a gente faz como desculpa para não se engajar no que realmente importa, que é o Dharma. E daí, quando as circunstâncias estão condizentes com a prática do Dharma de uma forma muito explícita, mesmo assim a gente prefere, sei lá, vou falar por mim mesmo, né? Ver filme, ver série, ficar bisolhando obsessivamente a CNN e outros canais sobre as notícias sobre essa situação. Então é isso que a gente acaba fazendo, né? Por quê? Porque nós não refletimos sobre os 4 pensamentos que transformam a mente, a saber, impermanência, karma, nascimento humano precioso e os sofrimentos inevitáveis inerentes ao samsara, né? Não é essa a ordem, né? A ordem certa é nascimento humano precioso, impermanência, karma e os sofrimentos do samsara. Ou nascimento humano precioso, karma, impermanência. Não, olhem lá no livro do Patrão Rinpoche. A gente não refletiu sobre isso, daí a gente é simplesmente levado, né? Quando as circunstâncias mudam, nós não somos uma certeza, né? Estou fazendo essa série de vídeos sobre o farol da certeza, então a gente não tem certeza nenhuma, a gente está cheio de dúvida. Então quando vem qualquer coisa nos leva. Nós somos mais frágeis do que um saquinho de plástico no vento, assim. Essa é a nossa mente, né? Então, se a gente tem prática, não interessa o que aconteça, a gente está bem. Se a gente não tem prática, não pode não acontecer nada e a gente está mal. Então, a diferença total como a gente usa a nossa mente numa circunstância ou noutra circunstância, né? Fácil falar, difícil fazer. Difícil de fazer. Por que é difícil de fazer? Porque, novamente, né, não adianta tentar construir a casinha na hora que dá vontade de fazer cocô. Então a gente tem que gerar um hábito de prática. Pessoalmente, no sentido pessoal, as coisas sempre vão piorar. A gente vai progressivamente ficar mais doente, a gente vai progressivamente ficar mais velho, a gente vai progressivamente ficar mais frágil mentalmente, fisicamente. A gente pode tentar adorar, dizer que a nossa velhice vai ser uma coisa... a velhice é uma coisa de sabedoria, uma coisa boa, mas velhice não é agradável. Pode ter poucas vantagens, mas de modo geral é horrível. E
é isso que vai acontecer. Então, com essa perspectiva em mente, o que você pode fazer para usar melhor seu tempo? Qual é a sua prioridade? No que você coloca a sua mente quando a coisa aperta? E não é só quando a coisa aperta, quando as coisas estão bem, a gente tem que gerar o hábito para depois ter o que fazer na hora que surgem as circunstâncias mais difíceis, assim, né? É difícil perguntar, falar sobre essa coisa de quarentena para uma pessoa que nem eu, que às vezes, naturalmente, pelo simples fato de que eu tô meio sem grana, eu fico 3, 4 dias sem sair de casa, tranquilo, assim, não tem muito sol aqui no meu apartamento, sem escancarar a janela para olhar o céu, assim. Eu fico muito bem num ambiente restringido, assim, não tem problema nenhum. Desde criança, né, eu tinha um tio que falava assim: Ô Eduardo, por que tu não comete um crime, rouba um dinheiro, me dá o dinheiro e vai pra cadeia? Porque, claro, aqui no Brasil não vale a pena ir pra cadeia, porque a cadeia é super lotada e lá, coitados, eles estão passando por dificuldade lá dentro agora, principalmente nesse momento, né? Mas, tipo assim, uma cadeia suíça, assim, uma coisa que é só uma peça bem clean, assim, né? Que o pessoal pode ficar ali meditando, escrevendo um livro. Ó, aí na prática, né? Então, um amigo aí pediu, né? Porque talvez ele esteja vendo várias pessoas que estão numa circunstância de ansiedade dentro de casa, né? Eu conversei com algumas pessoas que têm umas pequenas crises cíclicas de ficar dentro de casa nesses últimos dias, né? E essas incertezas quanto ao futuro, não quero contar nada, mas as incertezas quanto ao futuro, para quem pensa nisso desde criança, né? Mesmo pandemia, é uma piada, né? Então, tipo, quantas filmes e vídeos e coisas e alertas. Eles tinham uma secretaria de pandemia nos Estados Unidos, o Trump fechou, né? Todo mundo dizia, isso é inevitável. Nós até acho que estamos. Essa doença que tem aí não é tão grave quanto poderia ser. Poderia ser muito pior. Então, a gente tem até um aviso aí, tipo, veio um terremoto de, sei lá, escala 6, que é um terremoto respeitável, mas não é nada demais, né? Para nos alertar, bom, a qualquer momento pode acontecer um terremoto 8, que é exponencialmente muito pior, né? Então, todo mundo sabe lá, quem mora lá na Falha de Santo André, todo mundo sabe que vai vir um terremoto, todo mundo sabe aquecimento global, a gente está ferrado, todo mundo sabe um monte de coisa que a gente sabe, né? Mas a gente trabalha com aquela ansiedade basal de não lidar com os problemas, porque não é pro mês que vem, não é agora, não é de uma hora para outra como foi agora, né? Então a gente consegue descartar aquilo assim para um futuro incerto e esquecer disso. São problemas externos, problemas que outra pessoa vai lidar. De repente alguém resolve, né? O sonho capitalista é que apareça um empreendedor que surja com uma ideia nova lá que limpe toda a água, faça tudo funcionar. Ele não sabe quantos outros problemas ele vai gerar, né? Mas sempre tem uma ideia de que vai vir um herói, alguma coisa assim, né? Quem pensa um pouco assim sobre. Quando eu era criança, eu não quero me gabar aqui, termos de Darwin é se exibir, né? O que eu vou fazer agora. Mas eu, desde criança, quando eu li sobre entropia, sobre a morte térmica do universo, eu disse: a gente tá ferrado, não adianta. Morte térmica do universo é um negócio para daqui a bilhões de anos, né? O Sol já me incomodava um bocado que o Sol ia acabar, né? Porque eu já não via assim muito colonização interestelar, eu já vi que isso não ia rolar de um ponto de vista de um tempo de vida humano, assim, tem que extrapolar muito para acreditar numa coisa dessa. E daí, até mesmo de um outro planeta aqui, tipo Marte, assim, eu já achava muito difícil. E daí o Sol ferrar daqui a pouco 5 bilhões de anos, eu já ficava muito incomodado. E isso me levou, sinceramente, isso me levou ao Dharma. Esse tipo de reflexão sobre a impermanência quando eu era criança foi o que foi, com certeza, também bênção de alguma prática que eu fiz no passado, que eu já me foquei nisso de cara e isso produz alguma depressão quando a gente não tem o Dharma, né? Mas é tem um grau de tristeza nisso que é saudável e que pode levar a pessoa. Então tem que ter um grau correto de certeza na inevitabilidade das circunstâncias não serem sustentáveis, né? Então aí relaxa nisso. Aí relaxa no fato de que nós não temos controle, relaxa no fato de que o sol vai se extinguir, nada que a gente faz num sentido mundano tem qualquer importância para ninguém daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a amanhã. A maioria das coisas que a gente faz não tem importância nenhuma amanhã.
Aí a gente vai refletindo sobre a insignificância, sobre essa inevitabilidade desse ah, colapso total de tudo. Então, a gente reconhece a natureza onírica, né? Então a gente pensa, isso é como um sonho que tem um certo caos durante a noite, a gente acorda meio assim, não sabe nem direito o que aconteceu. Então, aí, quando a pessoa está olhando isso e ela começa a repousar um pouco no fato de que, ok, tem uma certa estabilidade acontecendo no meio disso, né? Tem uma certa... tem um certo tudo ok nisso, tem um certo let it be, né? Tem um certo... não precisa se... nada é definitivo. Impermanência também é uma boa notícia. Nada é definitivo. Isso é a essência do repouso na prática de meditação, né? Então a pessoa ela repousa nisso, na natureza livre de ansiedade. Como é que a ansiedade se produz? A ansiedade se produz por quê? A ansiedade se produz porque a pessoa tem uma expectativa de que ela tenha controle e tem uma expectativa de que as coisas possam dar certo, possam ter uma solução final. Quando a pessoa tem essas duas expectativas, o que eu estou falando aqui não estou falando nada contra qualquer atividade paliativa e qualquer atividade que a gente possa ajudar os outros e aliás, é assim que a gente não fica triste ao ajudar os outros e não conseguir por um motivo ou outro, ou porque eles não conseguem, não querem ser ajudados, ou porque eles não conseguem ser ajudados, porque a gente não consegue ajudar eles e assim por diante. Então, a gente está livre para navegar no mundo beneficiando os outros sem se fixar nesse tipo de expectativa. Então, né, eu não estou falando nada aqui que exclua qualquer pequena ação virtuosa de lavar a mão, de se isolar, etc. Então, não tem nenhuma coisa assim dizendo, you only live once, então festa. Não, pelo contrário. Então, quando essa reflexão leva para esse tipo de uso prioritário e correto do nosso tempo aqui, que é para beneficiar os outros, né? Então aí a gente está falando em prática do Dharma, eu acho. Eu acho, né? Eu tenho suspeito, assim. Então, a fonte da ansiedade, como eu estava dizendo, é quando a pessoa acredita que... por exemplo, por que algumas pessoas são germófobas então, e outras não são? Algumas pessoas são germófobas porque elas sabem que elas, inevitavelmente, a gente vai se deparar com micro-organismos. É natural. Então, a gente lida com isso de um jeito, como eu estava falando, paliativo, né? Redução de riscos. A gente lava a mão, a gente... etc. Aí tem outras pessoas que elas... não estou falando nessa situação agora, mas numa situação normal também, ficam em pânico com a sujeira, com alguma coisa assim. Aquilo perturba muito elas, né? Então, porque elas acreditam um pouco que elas possam estar livres de germes. Elas têm essa crença, né? Então, isso daí é uma crença... Essa crença é o que faz ela sofrer. Então, é a história da cobra, né? Então, a gente olha para... a gente está com medo porque acha que tem uma cobra, mas quando a gente acende a luz, a gente vê que sempre teve uma corda ali. A situação sempre foi... o Truman Rinpoche dizia assim, utterly hopeless. Totalmente sem esperança. No sentido de que essas coisas que a gente quer botar esperança, que a gente acha que vai ser fonte de satisfação para nós, como, por exemplo, o nosso corpo, o nosso mundo, o nosso trabalho, o dinheiro, relacionamentos, qualquer coisa que seja composta, que seja feita de partes, que exista no tempo, assim por diante, a gente acha que isso vai nos dar satisfação. Aí a gente sabe, agora a gente ligou a luz, a gente sabe que não tem nada ali que possa, em nenhum momento, ter nos dado verdadeira satisfação. Então, parece uma má notícia, porque a gente quer satisfação com as coisas, e as coisas estão aí, a gente não precisa se afastar delas também, das boas coisas. Mas essa crença que cria ansiedade é essa crença de que ali tem uma coisa no qual a gente pode se segurar, ali tem alguma coisa, ali nas coisas compostas, né? Então, a gente começa a desconfiar que talvez tenha essa coisa, talvez tenha uma confiança. A gente olha o exemplo, né?
dos grandes professores em situação de grande adversidade, navegando aquilo com tanta... mantendo tanta compaixão e navegando aquilo com tanta destemor, né? Destemor absoluto. Então, respira, quando bater a ansiedade, respira fundo. Respira fundo, né? Uma vez, né? A pessoa para, senta com a coluna ereta e não foca aqui em cima, assim, foca mais lá para baixo da barriga e respira mais um pouquinho devagar, né? Isso, o vento está diretamente ligado à ansiedade, né? Então, se você não aprendeu a meditar, se você não aprendeu exercícios de respiração no Dharma ou fora do Dharma, respirar com um foco mais no diafragma, né? Mais para baixo do umbigo, né? Eles falam colocar o ar, é meio estranho essa conversa, né? Mas coloca o ar lá para baixo, assim, e daí a ansiedade diminui. Porque a Lama Tseren estava lembrando a gente, recomendo assistir a Lama Tseren, ela está com uns vídeos excelentes nesse período. O Dzongchen Rinpoche deu uma mensagem maravilhosa também. Então, a Lama Tseren lembrou o Shantideva, né? Que não tem, que eu achava até que era um ditado chinês. Eu não sei se é o Shantideva mesmo se isso já não é de tempos anteriores ao Shantideva, mas o Shantideva falou isso no Bodhisattva, né? Que o que não tem solução, não faz sentido se preocupar com isso, né? Porque só vai adicionar um sofrimento ao sofrimento. Então a gente fica só com o sofrimento normal, que é o que a gente não tem controle, que vai acontecer de qualquer forma, né? E na verdade, eu pessoalmente, eu ainda não tô... Eu sou uma pessoa muito hipocondríaca, eu tenho asma, tô no risco para esse negócio, assim, e eu não tô extremamente preocupado, né? Pode ser que daqui a pouco eu faça um vídeo para vocês doente aqui, dizendo, talvez eu tenha que ir no hospital, não tenho que ir no hospital. Não. Acontece, né? Mas nesse momento eu ainda estou feliz de estar em casa, de ter comida, do supermercado não estar em colapso, de ter dinheiro no banco, não muito, mas o suficiente para ir no supermercado, pensando nas pessoas que estão com dificuldade, né? Tipo, toda vez que eu peguei um Uber na semana passada, os motoristas estavam falando que os que alugam carro estão bem terrível a situação deles, os que não alugam carro também não está boa a situação, a economia e não sei mais o que, né? Passo a passo, né? O grande Lama Kunzang sempre fala, passo a passo. Aproveitar para fazer prática, né? Eu pensei, até considerei, eu já fiz um retiro aqui em casa uma vez, em fazer um retiro, o que significa basicamente não assistir TV, né? Significa ficar o dia todo sentado, rezando, em vez de ficar vendo série, lendo e conversando com as pessoas como eu faço, né? Então, vamos ver, né? Depende um pouco das pessoas que dependem de mim um pouco, assim, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezin Atensin Jasoeza Pekajar Produten Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutrupiam Mania Jogi Sasundadu Ten Jurti Chime Kwene Pema Sambao Sasorajin Jeseno Pai Garjuan Shujuku Pegu Kuse Destintes Indashinju Jigmetu Jutrupanange Wachatunga Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tuten Jurti Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Penenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipechambundan Kuseja Senten Jurti Tuson Sanjaguru
Rinpoche Ngondo Kondade Wajin Baja Barcha Conselho Tudo da Poça Só Adepção Chinchi Lapto Sushi Não Sangwe Beja Shiva Dançam Palum Jedro Parchinchelo Oma Hum Benza Guru Pema Sede Hum Ken Lo Shosung De Lo Che Zalin Sa Song Cha Papel Trojo Shosung Nangwa Dami Drau Do Sung Gele Show